Fala turma, estamos aqui então para mais um vídeo agora introduzindo nessa metodologia do Forex para vocês, tá? Antes de nós começarmos aqui, já quero falar que essa aula vai ser um pouco mais extensa, porque o Forex ele exige que nós expliquemos os conceitos um pouco mais a fundo, porque é um mercado assim onde você vai estar lidando com grandes players. E além de você estar lidando com grandes players, você vai estar lidando com empresas que têm robôs que operam para elas, tá? Então, assim, você tem que ser um pouco mais à frente, você tem que criar um feeling a mais, tá? Ou seja, você tem que estar pronto para todas as eventualidades que podem acontecer no Forex, tá? E assim, rapaziada, outra coisa também, o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, dá de aplicar em binárias, tá? Só que se vocês forem aplicar exatamente tudo que eu falar, vocês não vão conseguir operar, porque os conceitos são parecidos, o mercado é todo igual, né? Não existe diferença muito ali. Só que a forma de operar binários é diferente da forma que nós operamos o Forex, tá? Depois, em outra aula, eu vou mostrar para vocês. No Forex, eu faço, assim, na semana, no máximo, duas, três entradas. Enquanto em binárias, eu faço isso em apenas uma live, em uma sessão, em um dia, tá? Então, não quero que vocês igualem os dois mundos, que é totalmente diferente, porém o mercado é igual. Acho que deu de pegar a ideia, tá? Então, rapaziada, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Vamos ao conteúdo. Quero que vocês prestem bastante atenção. Se possível, rapaziada, vai desenhando, vai anotando isso aqui no caderno, porque apenas ver e depois revisar o conteúdo não vai gravar na memória. A memória, ela funciona muito bem se você pega a tua caneta e o caderno e você começa a desenhar e rabiscar, que isso vai te ajudar a memorizar e padronizar esse padrão de forma mais fácil, tá? Até achei engraçado, né? Padronizar padrão. Enfim, bora lá então. Rapaziada, é o seguinte, vamos começar aqui então com os fundamentos básicos do Forex, tá? Com isso aqui, vocês já vão conseguir olhar para o mercado sem, né, aquele medo, tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E vocês vão entender mais ou menos já a forma de como é operado o Forex, tá? Aqui, esses conceitos funcionam para qualquer tipo de mercado, seja Forex, cripto, índice, tudo mesmo, tá? Que o mercado ele funciona tudo da mesma forma. Só que acontece que, às vezes, as moedas de Forex se comportam diferente das moedas de índices e também, consequentemente, se comportam diferente de criptos, por exemplo. Então, tem que tomar apenas esse cuidado, beleza? Então, bora lá, rapaziada. Começando aqui, então, pelo nosso swing point, tá? Os swing points, rapaziada, eles estão aí para ajudar nós na nossa tomada de decisão e leitura do preço, tá? Vou começar aqui pelo ponto um, que é justamente aqui os topos e os fundos, né? Porque o básico, o óbvio precisa ser dito, tá? Aqui, rapaziada, todo mundo sabe o que é o topo no mercado, né? Essa região aqui, ou seja, esse aqui é o topo e no Forex, regiões de topos podem ser consideradas regiões de liquidez e regiões onde ficam muitas ordens pendentes. O que é ordem pendente, Wesley? São ordens onde os big players deixam preço, deixam valores guardados naquelas regiões para posteriormente vender ou fazer uma manipulação. Enfim, tem vários motivos, tá? Mas são regiões, assim como em binárias nós falamos, regiões de resistência, regiões que podem segurar o preço, tá? Ou também pode ser um alvo do preço, porque como eu falei, tem muita liquidez, muito dinheiro pendente nessas regiões. Então, muitas vezes o preço ele faz essas regiões aqui de topos para fazer uma captura, que acaba se tornando o alvo, mas pode comprar aqui embaixo para o preço subir lá em cima, beleza? Então aqui, rapaziada, tem agora os nossos topos fortes. Topo forte é bem simples, é quando o topo quebra o último fundo, tá? Ou seja, o preço está caindo, normalmente uma tendência de queda, né? Ele vai fazer uma correção e vai fazer a queda. Essas regiões são os topos fortes, são regiões que quebram os últimos fundos, ó. Aqui ele subiu, fez o topo e quebrou o último fundo. Subiu, quebrou, o último fundo é topo forte. Isso aqui, como vocês podem ver, esses quadradinhos, são regiões onde tem muita liquidez pendente. Muita liquidez pendente. Provavelmente o mercado vai fazer o seguinte: ele vai dar uma acumulada aqui, vai fazer a manipulação dele, para fazer aqui uma compra aqui embaixo, para vir buscar essas regiões. E lembra que eu falei? Muitas vezes nós fazemos as compras aqui embaixo, dependendo do cenário, para o preço se mover nessas regiões, que são os topos fortes, que são regiões onde o preço ele é chamado, ele tem essa força de chamar o preço, né, esses topos, para ir lá capturar essa liquidez e depois desenvolver, né, o movimento de queda, tá? E aqui nós temos
Os topos fracos também, tá? Que são os WH. Os topos fracos são regiões que não conseguem romper o fundo, que normalmente vai ser uma tendência de alta, tá? Por exemplo, aqui o preço estava subindo, fez essa correção, não quebrou o último fundo, ou seja, aqui é um topo fraco. O preço continuou subindo, desceu, não quebrou o último fundo, então aqui é um topo fraco. E aqui também uma coisa interessante é que quando o preço faz esse movimento aqui, ó, esse M, digamos assim, deixando aqui, ó, topos nivelados, topos duplos, tem que tomar muito cuidado, porque em binárias nós falamos que isso aqui é resistência, né? E na teoria, na prática, realmente é uma resistência, porque são regiões muito fortes. Só que ao mesmo tempo que são regiões muito fortes, são regiões que tem muita ordem pendente, tem muita liquidez somada aqui. E o que o mercado tende a fazer? O mercado ele pode fazer o seguinte, ele pode vir, descer um pouco, e vir aqui. As pessoas vão começar a vender nessa região, acreditando nisso, só que essas regiões têm muita ordem pendente. Lembra que eu falei que aqui atrás, essas regiões de topo forte deixam a ordem pendente? Aqui é a mesma coisa. Por mais que não rompeu estrutura, são topos duplos. Então, é o dobro de ordem que tem aqui, tá? Então, essas regiões são regiões muito forte, que chamam o preço. O preço, como eu falei, ele pode cair um pouco, voltar, a galera vai querer vender, mas o preço ele vai manipular, vai capturar essa liquidez e depois vai desenvolver o movimento de queda, tá? Então, se vocês quiserem vender um topo muito forte, tomem cuidado que vocês podem ser estopados, tá? E aqui já a parte de fundos, né? Todo mundo sabe que é um fundo. Normalmente os fundos forte são regiões onde o mercado está em tendência de alta, né? São fundos que rompe o topo, tá? Ou seja, o mercado veio, fez o fundo, rompeu o topo, fez esse fundo, rompeu esse topo. Essas regiões são os fundos fortes. E aí a mesma coisa, né? São regiões que concentram grandes volumes de ordens pendentes, tá? Que concentram grandes volumes de liquidez, de dinheiro. Eu olho para essas regiões, eu não consigo falar ordem pendente. Eu só vejo um cifrão no gráfico. Basicamente é isso. Tá? E aqui tem os fundos fracos. Fundos fracos, no caso, vão ser as tendências de queda, né? Vão ser fundos que não conseguem romper os topos, tá? Que normalmente, no caso, né, aqui é um topo forte que rompeu o fundo, mas aqui é um fundo fraco que não conseguiu romper o topo, beleza? E também, assim como os topos duplos, tome muito cuidado com os fundos duplos, tá? Fundos duplos é a mesma coisa. Se aqui, nesse fundo, ele deixa a ordem pendente, aqui nesse fundo ele vai deixar o dobro da ordem pendente, porque é um fundo duplo. O preço ele tem que fazer essa manipulação primeiro, aí depois ele vai quebrar a estrutura para fazer uma reversão de fluxo. A pessoa vai comprar aqui, a pessoa pode comprar aqui, né? Mas o preço vai primeiro manipular para depois fazer a entrega, tá? Muita gente toma stop dessa forma. Então tome cuidado com os fundos duplos também, beleza? Já indo agora aqui para a parte 2 de Swing Points, isso aqui para vocês que está aparecendo agora é literalmente o ouro, tá? Todas as minhas entradas, o meu operacional inteiro é se baseando nessas estruturas aqui, tá? Que são o BOSS, que é o Break Off Structure. Eu não sei inglês, sou péssimo em inglês, mas se você quer ganhar em dólar, que é o Forex, você tem que aprender inglês, tá? Tanto que eu estou aprendendo, mas eu não vou decifrar aqui essas palavras, mas enfim. Apenas um desabafo aqui, tá? Mas aqui, rapaziada, são essas estruturas, esses gatilhos que eu uso para fazer as minhas entradas no Forex, tá? E o boss, basicamente, o boss, ele é uma continuação de movimento, tá? Ele indica que o preço vai continuar aquela tendência, aquele movimento que ele está fazendo, tá? O choque, que é a troca de características, é a mesma coisa que o MSS. MSS significa uma reversão de mercado, tá? E o choque também. Só que no meu ramo aqui, na minha, ao redor de mim, digamos assim, né? Muita gente usa o termo MSS. Quase ninguém usa choque. Só que eu quero que vocês entendam que é a mesma coisa os dois. Só muda um pouco a forma de marcar, tá? Só que vocês aprendendo aqui o MSS, vocês já vão conseguir identificar o choque logo de cara, tá? Então, assim, vai ser bem tranquilo mesmo. Quando eu falar MSS, saiba que eu estou falando desses dois aqui. É o choque MSS, que aqui é a troca de característica, o mercado está caindo, ele faz uma alta, e aqui o MSS é uma reversão de fluxo, o mercado está caindo e vai para alta, beleza? O BOSS, basicamente, como eu falei, é a continuidade do movimento, né? O preço ele sobe, cai,
sobe de novo, né? Nesse movimento que ele fez, ele formou um boss de continuidade. Quando o preço voltar nessa região, eu posso fazer uma compra, tá? Porque o boss ele sempre vai fazer uma correção nos 50%. Isso que eu vou explicar mais para frente, mas toda tendência tem um range, tá? O range ele é isso aqui, ó, o começo e o fim da pernada. O preço ele tende a vir buscar 50% da pernada e continuar a alta. Ou seja, ele vai fazer, né, a alta ou queda, vai buscar 50% da pernada e vai continuar o movimento. Aqui você pode se posicionar comprado acreditando nesse boss de continuidade, tá? Mas vocês não vão operar boss de continuidade. Isso aqui é muito arriscado. Dependendo do operacional, você pode quebrar a banca, tá? Então, se possível, não opere em boss, mas é bom vocês saberem que existe esse boss, tá? Porque ele sempre vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai ficar caro, vai vir na oferta, vai buscar a demanda, vai ficar barato para poder romper aqui essa região. Só que muitas vezes, né, ele pode vir aqui, lateralizar, depois romper, estopar, então é muito perigoso operar somente boss, tá? Mas é bom vocês saberem disso também para terem conhecimento, beleza? Agora o choque MSS, como eu falei, né, é a mesma coisa aqui para vocês fazerem uma entrada, um MSS de queda, tá? O preço ele vai estar subindo, ele vai estar fazendo aqui, ó, fundos fortes, né? São fundos que rompem o topo, como eu falei para vocês. E aqui, ó, ele vai fazer um fundo forte que vai manipular essa região, vai quebrar essa estrutura e essa região vai fazer um topo forte, tá? Esse topo vai quebrar o último fundo, fazendo aqui o nosso MSS, tá? Aí, quando o preço volta aqui, você pode pegar uma venda nessa região, tá? Nessa região aqui mais ou menos. E daí, consequentemente, né, ele vai formar aqui o boss de continuidade, confirmando ainda mais o movimento, tá? Ou seja, sempre para um MSS de queda, vai vir primeiro um fundo fraco, um fundo forte, tá? MSS de queda, vem primeiro o fundo forte e quebra o último topo e em seguida vem um topo forte e quebra o último fundo, tá? Aí você marca o MSS aqui, espera o preço fazer a volta para fazer aqui a venda, tá? Aí tem vários cenários para vocês confirmarem a entrada também, tá? Mas eu utilizo muito esse cenário para fazer minhas entradas no dia a dia. E aqui o MSS de alta para compra, né? O preço vai estar caindo. Ele vai fazer aqui um topo forte, capturando essa liquidez que estava pendente aqui embaixo. Vai fazer o sweep, o preço ele vai voltar e vai fazer aqui a oportunidade de compra, tá? Ou seja, vai fazer primeiro um topo forte e depois vai fazer um fundo forte, porque esse fundo quebrou a estrutura e vai voltar e vai dar a oportunidade de compra, tá? Então anotem isso, muito importante, que vocês decorem isso realmente, para vocês poderem ver no gráfico essa estrutura também acontecendo, tá? Agora aqui já indo para a região dos swing points, parte 3, né? Vou mostrar para vocês o fake MSS e o real MSS. Para vocês evitarem falsos rompimentos, manipulações, evitar vocês tomar stop à toa, tá? Porque como eu falei para vocês, no Forex nós fazemos poucas entradas na semana, entre duas, três, no máximo quatro. E você pensa bem, se você, dessas duas entradas que você entrar, as duas você tomar stop por conta disso, você vai, assim, terminar a semana muito negativo, né? Pode ser mais fácil você recuperar o dinheiro, mesmo assim acaba impactando um pouco na tua mentalidade, que você tem que começar a treinar a partir de agora já, tá? Ou seja, rapaziada, o fake MSS, ele, digamos que nós estamos num MSS de alta aqui, né? O preço, ele tá numa alta e ele vai fazer uma queda. Se vocês verem esse comportamento, pulem fora. Esperem o mercado se mover, esperem o mercado se comportar e depois vocês entram, tá? Que basicamente é o quê? O preço ele está vindo aqui fazendo fundos fortes, né? E aqui, nessa região, ele fez esse fundo forte, beleza, veio aqui e esse topo, ele não rompeu o último fundo. Só que também esse fundo não foi capaz de romper esse topo. Então ele fez o quê? Um topo duplo. E lembra que eu falei para vocês aqui atrás do topo duplo? O topo duplo tende a ser alvo de manipulação, tende a ser alvo de rompimento, tá? O preço ele vai induzir você falando, ó, eu quebrei a estrutura, aqui tem um MSS, mas não tem MSS. É apenas uma indução para fazer você vender nessa região, tá? O preço normalmente ele vai vir aqui nesse último fundo forte, certo? O fundo forte que rompeu aqui, ó, ele vai vir nesse fundo forte, vai testar essa região e vai pegar liquidez, vai pegar combustível para daí sim ele romper esse topo, tá? Então quem vendeu aqui
acreditando na queda, vai ser estopado, tá? Aí o preço pode vir nessa região, aí depois ele vai fazer isso aqui de novo, aí sim vai entregar um movimento de queda, tá? Ou pode ser que ele só continue alto, né? Depende do mercado, beleza? Então, rapaziada, podem ver que o preço ele chegou nessa região, ele não teve capacidade, ele não teve força de romper. Ele vai descer mais, ele vai ficar barato, vai buscar demanda. Lembra do range? Ó, o range está aqui, o preço ele buscou a demanda aqui nos 50%, né? Ele pegou mais combustível, mais força, para daí sim ele conseguir romper essa região, tá? Então, duplos não vendam, mesma coisa que fundos duplos não comprem, tá? Que podem ter esse perigo aqui de uma quebra de estrutura, tá? Então, esse aqui é o fake MSS e o real MSS é esse aqui, ó, rapaziada. É esse daqui. É o preço, quando o preço ele vem, né? Ele faz aqui o fundo forte, quebrando a estrutura. Ele faz o sweep, aí ele desce, confirmando aqui, ó, o MSS, né? Ou seja, ele quebra esse fundo, aí, ó, fundo forte, topo forte, quebrou a estrutura, o preço voltou e entregou a queda, tá? Esse aqui é o MSS real, beleza? E nós temos também na parte de os Very Strong High e Very Strong Low, que são regiões de topos muito fortes e fundos muito, muito fortes também. Tá? Basicamente, aqui nós temos os Strong High, né, que são topos fortes, topos que quebram os fundos. E vocês percebem que aqui o preço ele quebrou, né, fez esse Strong High, que no caso é um topo forte, e o preço ele veio e ele rompeu os últimos topos. Só que ao mesmo tempo que ele rompeu os últimos topos, ele caiu insanamente insano, né, quebrando o último fundo. Ou seja, essa região aqui que capturou os últimos topos e rompeu o último fundo é um very strong high, tá? Um topo muito, muito forte, beleza? E daí aqui nós temos o very strong low, que é a mesma coisa, né? O preço está vindo, fazendo fundo forte, ó, fundo forte, fundo forte. O preço vai capturar todos esses fundos fortes e vai fazer um novo fundo muito, muito forte, beleza? É a mesma analogia, tá, rapaziada? Então, isso aqui são os nossos swing points, a primeira parte dessa nossa aula. Agora, turma, vou explicar aqui para vocês a parte de demanda e oferta, tá? Que no caso é a demand e supply, tá? Eu vou falar demanda e oferta, porque vocês já viram aí que o meu inglês ele é um pouco acabado, digamos assim, tá? Nós temos alguns modelos, tá, de demanda e oferta. Quem assistiu a aula de fluxo de velas, que eu coloquei no módulo lá de binárias, vai entender, né, esses comportamentos de preço aqui, um pouco mais fácil, digamos assim, né? Mas basicamente, na parte de demanda e oferta, nós temos aqui alguns modelos, tá, de comportamento do preço. Que no caso é um modelo aqui do drop base drop, né, que é quando o preço está numa queda e ele faz essa oferta aqui, né? Sempre quando o preço ele está numa tendência, seja queda ou alta, ele tende a fazer essas regiões de descanso, digamos assim, né? Ou seja, ele está caindo, o preço ele vai sentir a necessidade de pegar a oferta para continuar caindo. Ou seja, ele vai dropar, vai pegar a oferta e vai dropar novamente, tá? Isso aqui é um movimento normal do mercado, né? Que tende a acontecer bastante. Deixa eu só arrumar aqui. Eu perdi qual que era o... É esse aqui mesmo, tá? Então, cuidar bastante com essas regiões, né? Que são regiões onde o preço tenta fazer esse movimento. E da mesma forma, temos o Drop Base Rally, tá? Que é quando o preço ele faz a troca de tendência. Aqui, inclusive, está um exemplo de vela que eu expliquei na aula de fluxo de velas, né? Que é quando o preço está caindo, faz aqui esse padrão, né? Pegando demanda e ele vai ficar caro de novo, tá? Ou seja, o preço estava numa oferta, ele estava caro, ele sentiu necessidade de pegar a demanda para continuar aqui a pernada de alta, tá? Que no caso é aqui o Drop Base Rally, tá? Esse movimento aqui. E no Demand e Oferta parte 2, nós temos a parte de Supply, né? Supply é a nossa oferta. Ou seja, da mesma forma que aqui é uma região de demanda, acaba se tornando um order block, digamos assim. Acaba se tornando uma região onde o preço possivelmente pode subir, depois ele vai bater aqui e ele vai continuar subindo, tá? Pode ser uma região muito forte. Mesma coisa que a supply, né? Pode ser uma região de troca de tendência, só que depois é uma região, dependendo do comportamento e tudo, né? Pode ser uma região que o preço caia, depois volte nessa região e não consiga romper. Ele caia de volta e depois rompe. Entende? Então são regiões muito fortes,
regiões de troca de tendência, né? Aqui é o Rally Base Drop, e aqui no caso da tendência de alta, né? A mesma coisa, o preço está na tendência de alta, ele vai buscar por demanda, ele vai, no caso, descer, né? Ficar mais barato, pegar mais combustível, para depois continuar a pernada de alta, tá? Que no caso é o Rally Base Rally, tá? Esse movimento aqui. Então, não estou conseguindo achar minha caneta certa aqui, acho que era essa mesmo. Aqui temos alguns tipos de cenário, tá? Importante que vocês decorem isso. Decorem não, né? Mas pratiquem, coloquem isso em prática. E no caso é a acumulação e a distribuição. Na frente do gráfico, isso aqui é muito bom para validar a entrada, para vocês saberem o tempo certo de vocês fazerem as suas entradas. Porque assim, se você vê que o preço ele está caindo, ele faz essa acumulação aqui, no que ele faz essa captura, ó, essa manipulação, vocês podem se posicionar nessa região acreditando nessa alta, tá? Ou seja, o preço estava caindo, estava na oferta, né? O preço estava caro, caiu, ficou barato, acumulou, fez a manipulação, MSS, entregou a alta, tá? E aqui, no caso, é a distribuição. E o preço também, né, faz a mesma coisa, ó. Ele está subindo, por exemplo, fica muito caro, manipula, faz MSS e entrega a queda, tá? Então, acumulação e distribuição, beleza? Quando o preço acumula para continuar a pernada de alta, e aqui é quando o preço distribui para fazer a pernada de baixa, beleza? Aqui agora a região de prêmio discount, né? Vocês estão ouvindo eu falar muito sobre oferta e demanda. O preço ele sempre vai se comportar assim, através dos ranges também, tá? Eu até coloquei aqui, ó, que zona premium, que é a zona de oferta, né? Prêmio discount, que tem como muita gente fala, né? Prêmio discount, tem muita gente que fala também oferta e demanda. São as regiões acima de 50% da Fibonacci, que é a região de oferta. E a zona de scout sempre será abaixo dos 50% da Fibonacci. Eu vou mostrar isso no gráfico para vocês, tá? Ou seja, o preço ele sempre vai trabalhar aqui dentro. O preço ele está caro, ele vai ficar caro, ele está barato, perdão, o preço está barato, ele fica caro, aí depois ele fica barato, depois ele fica caro, depois ele fica barato. Ele sempre vai trabalhar nisso, tá? Por exemplo, aqui, ó, lembra do nosso boss? Aqui é o exemplo de boss, ó. Lembra que eu falei que o boss vai trabalhar dentro de um range? Olha só, o range 50%, aqui é a demanda. Ou seja, o preço estava barato e ficou caro. O preço sentiu necessidade de pegar mais combustível, de pegar mais força, de pegar mais demanda, né? Ou seja, discount, pegar mais demanda, mais região de demanda, que é abaixo de 50%, para continuar alta. O preço ele vai cair, você pode se posicionar aqui acreditando na alta, tá? Aqui é a mesma coisa, o preço veio na 50%, capturou e foi para alta, tá? Então, abaixo dos 50% da Fibonacci sempre vai ser a região de demanda, que numa pernada aqui o preço ele vai fazer essa correção, tá? O preço ele nunca sobe assim, ó. O preço ele sempre vai subir, vai corrigir, vai subir, vai corrigir. Vai ter momentos que ele vai acumular e vai manipular e vai fazer o show dele, tá? E a mesma coisa aqui para a região de premium. E no caso, o premium é a região de oferta, o preço está caro. Tá? Na queda, o preço está no range, vai buscar 50%, 50% acima é região de oferta. Ou então o preço ele estava caindo, ficou muito barato, sentiu necessidade de pegar mais combustível para continuar a queda, e ele vai corrigir 50% e vai continuar aqui a queda. Vai corrigir 50% e vai continuar a queda. Tá? Isso aqui é muito importante para identificar ranges e poder fazer uma leitura gráfica para saber para onde o preço vai no próximo dia, nas próximas horas, ou qual é o alvo daquele preço naquele momento. Tá? Isso aqui é muito importante também. No gráfico, deixa eu mostrar para vocês. Vou pegar aqui. Normalmente, ó, um feeling já, tá? O prêmio de scout, nós identificamos ele em 4 horas, tá? Deixa eu remover os desenhos. Olha só, como que eu vou identificar o prêmio de scout? O prêmio de scout, ele é a região de fundo que desenvolveu o movimento, tá? Que nem, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo melhor. Deixa eu pegar um exemplo melhor para mostrar para vocês. Um segundo. É, aqui é um exemplo bom, ó. O SDCAD. O SDK, não, vou pegar aqui o euro. O euro tá legal. Vou tirar esse
negócios, o euro tá legal. Olha só, o euro, estamos aqui no gráfico de 4 horas, né? O que nós podemos observar aqui? Essa região de fundo, ela quebrou esse topo. Ou seja, essa região é fundo forte, correto? Essa região de fundo forte, ela quebrou o topo e ela só foi para lá em cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a Fibonacci, ó, a retração de Fibonacci, vou traçar ela aqui, tem a configuração de oferta e demanda, e percebam, ó, que o preço, ele estava barato, ficou caro. Ele trabalhou várias vezes aqui, ó, dentro desse range. Ele chegou a capturar aqui, ó, 50%, né? Chegou nessa região de 50%, só que ele estava assim muito ofertado. O preço estava muito, mas muito ofertado. E depois que o preço fez a manipulação, tirou toda a liquidez que estava pendente aqui nesses topos, ele caiu. Ele veio buscar essa região de demanda. Ou seja, ele estava muito ofertado, caiu de uma vez só, como vocês podem perceber, ficou aqui na região de demanda e ele reagiu muito bem nessa região aqui, ó. Tá vendo que ele lateralizou praticamente aqui? Ele ficou muito lateral aqui, novamente fez a manipulação, capturando as liquidez aqui desses topos e desenvolveu a queda. Ou seja, o preço estava muito ofertado, sentiu a necessidade de cair, ele caiu. Trabalhou muito tempo aqui dentro dessa caixa, digamos assim, e mesmo assim ele não conseguiu a força suficiente para continuar a alta dele. Ele sentiu a necessidade de cair mais, né? Agora ele caiu, nós já podemos perceber que ele chegou aqui nessa região, ó, nesse fundo duplo, nesse fundo forte que eu falei, né? Como eu falei, ó, o fundo que quebrou é um fundo forte. Ele chegou nessa estrutura, travou, e já está mostrando aqui sentimentos de alta. Ó. Já está mostrando que possivelmente vai vir uma alta para os próximos dias, ou também uma queda até essas regiões aqui, tá? Mas o preço ele sempre vai se comportar assim. Por exemplo, quando o preço estava aqui, eu já sabia que o preço ele ia cair para cá. Ou seja, quando ele começou a desenvolver essa queda, eu só vendi, eu só procurei por pontos de venda para poder surfar no prêmio de scout, beleza? Acho que ficou claro agora, né? Como é que faz isso. Mas também você pode traçar isso em time frames menores também, beleza? Agora aqui, rapaziada, vou mostrar para vocês, caso foi o que eu falei, né? O preço no prêmio de scout aqui, ó, ele sempre vai fazer, né, essa correção. Muitas das vezes ele não vai precisar vir definitivamente nos 50%, tá? Às vezes ele vai fazer esse movimento e vai fazer a alta dele. Mas também, assim como ele não precisa vir naquele momento, pode ser que ele faça esse movimento aqui, ó. Ele deu uma lateralizada, deu uma brincada, que foi o que ele fez aqui nesse exemplo, ó. O preço veio, né? Opa, o preço veio, ficou lateral, brincou aqui, aí depois ele veio aqui para fazer de novo a pernada de alta, tá? Foi o que aconteceu aqui, ó, o preço veio, lateralizou e aqui ele faz a alta dele, tá? Então tem que cuidar muito isso. Não quer dizer que o preço está caindo que ele vai direto lá, tá? Tem muitos cenários diferentes. Aqui tem a nossa famosa reacumulação, né? Que é quando o preço ele vem, ele faz a lateralização e ele mesmo faz o sweep da estrutura. Ou seja, o preço ele estava numa alta e ele vai ter que buscar demanda, né? Ele está caro, ele vai ter que ficar barato para poder subir. Só que muitas vezes ele lateraliza. E essa região aqui, ó, lembra dos fundos duplo? Ou seja, tem um fundo duplo. O preço vai capturar essa região, que tem muita liquidez pendente, vai capturar e vai desenvolver a alta daqui mesmo, tá? E a mesma coisa para a redistribuição, que no caso é os topos duplos, tá? O preço está caindo, quando o preço está caindo, ao invés de ele ir na demanda, ele vai na oferta, tá? Ou seja, o preço estava caro, ficou barato. Ele vai ter que pegar mais liquidez na oferta para cair. Só que muitas vezes ele não faz isso, né? Muitas vezes ele pode fazer um topo duplo, ele manipula e entrega a queda. Que foi o que aconteceu aqui também, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa região. Fez topo duplo aqui, ó, nessa região. Tá vendo? Topo duplo. Ele manipulou e entregou a queda, tá? Ele não sentiu necessidade de vir aqui na oferta novamente para cair. Ele fez aqui mesmo a região e entregou a queda. Beleza? Aqui no caso, né, um exemplo para vocês do que é liquidez. São essas regiões onde não há manipulação, tá? Quando o preço fica lateral, são regiões de liquidez. Como eu falei para vocês, nessas regiões eu vejo só cifrão, porque tem muita ordem, muito dinheiro pendente ali, tá? E aqui, ó, falando do supply agora, né, que é a região de oferta, ele sempre é formado após um topo forte romper o último fundo, tá? E no caso é aqui, ó, esse exemplo, né?
Um topo forte, rompeu o último fundo, pode se considerar um supply. Tá? Aqui tem um exemplo dele, né? Por exemplo, ó, o preço está em alta, esses fundos aqui, ó, é tudo liquidez. Tá vendo que o preço está subindo sem fazer a manipulação? Sem manipular? Tá deixando liquidez. Essas liquidez são alvos do mercado. Ou seja, o mercado está subindo, não está manipulando, está só subindo, só acumulando liquidez. Vai ter uma hora que o preço vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai manipular, vai fazer essa supply, vai fazer o MSS, lembra do MSS? Vai voltar aqui. Isso aqui é muito bom para você vender. Porque olha só, eu vou vender aqui, o preço já manipulou, tem uma zona de supply aqui em cima, fez o MSS e tem alvo, tem liquidez para o preço buscar. Então o preço, você pode vender aqui que o preço vai buscar aquelas regiões, tá? São assim, visões que no dia a dia você vai montando no gráfico, tá? As regiões tendem a ser regiões de alvo do preço também, tá? E aqui, né, já para a parte de alguns gatilhos, tá? Bem por cima mesmo, eu vou passar aqui para vocês, porque essas regiões de gatilhos, elas vão muito mais além, tem muitos mais outros nomes, outras variáveis e formas de vocês identificar eles, tá? Vou tomar uma energética aqui. Vou, hein? A garganta tá secando já. Vou morrer mais cedo. Tomando energético branco com house preto. É louco. Aqui mantém o cabo acordado a noite toda. Então, bora lá, rapaziada. Brincadeiras à parte, tá? Bom, rapaziada, na parte de gatilhos, nós temos aqui o nosso POI e flip, né? POI, interesse, e o flip, né? É aquela região que faz o sweep, tá? O flip, sweep, é a mesma coisa, tá? Flip é quando compradores quebram os vendedores, tá? Ou seja, aqui o exemplo de um flip de alta é quando, está um zoom, é quando o preço está caindo, ele faz esse movimento aqui, ele faz o MSS, tá? O flip de alta é o MSS. E basicamente o preço vai fazer esse movimento aqui, ó, vai quebrar os, vai quebrar, né? Capturar essa região. E aqui muita gente vai vender. Lembra do boss? Se você olhar só esse movimento aqui, você achar que o preço ia corrigir e ia continuar caindo, né? Muita gente acredita nisso também. Só que se você for paciente e você esperar, você vai ver que o preço ele vai fazer isso, vai quebrar, ou seja, vai quebrar os vendedores e vai entregar aqui um movimento de alta. Esse aqui é um POI, né? De movimento de alta que você pode fazer a compra, tá? Então, aqui, ó, H4, POI, né? Aqui você pode acreditar muito nessa compra aqui, tá? E aqui, por exemplo, né, um boss de continuidade de alta, podemos ver ó, que o preço ele veio, fez esse movimento e ele acabou entregando aqui, né, esse boss. Aqui realmente ele confirmou o boss, porque essa região aqui se tornou uma região muito forte, né? Se tornou um fundo forte. Então o preço ele veio nessa região, configurou o boss, entregou a alta que ele desejava, beleza? Bom, turma, aqui agora continuando, né? Nós temos nosso flip, que é quando os vendedores quebram os compradores, né? Ou seja, aqui, por exemplo, ele fez um boss de continuidade, certo? Muita gente ia acreditar que o preço ia corrigir para continuar alta, e aqui acaba estopando, né? Quem comprou faz o MSS, faz um POI de queda, e você consegue vender aqui nessa região de supply, tá? E aqui também ele fez um boss de continuidade. Até eu não me toquei antes, mas isso daqui, acabei até confundindo, até eu mesmo confundi. Isso aqui é um boss configurado, tá? Wesley, como assim boss configurado? Você falou que tinha só um boss de continuidade. Mas é que assim, turma, o boss configurado, ele é um boss onde ele faz toda uma configuração para depois ele confirmar a entrada, tá? Ou seja, você entrou no mercado, sentiu uma coisa estranha ali, tá tudo meio esquisito, verifica se não é um boss configurado. O que que é o boss configurado? É quando o preço cai, ele faz aqui um fundo fraco, né? E ao mesmo tempo um topo fraco. Ó, ele veio, trabalhou aqui dentro do range, tá vendo? Ó? Ficou aqui dentro e só depois ele manipulou. Ó. Ele acumulou ordem, acumulou ordem pendente, quebrou e aqui sim você pode vender, tá? Esse aqui é um boss configurado, a mesma coisa aqui no boss de alta. Pode ver que o preço veio, ficou trabalhando dentro do range aqui, ó, não fez nada, aí ele quebrou
e aqui você pode pegar comprado. Esse aqui é um boss configurado, e se for mais setup, você pode entrar também. Aí que está a diferença do boss. Lembra que eu falei para vocês que vocês não iam operar esse formato? Esse formato vocês não operam, porque como vocês viram aqui, ele pode estopar vocês, né? Espera aí, espera aí. Eles podem estopar, né? Eles podem estopar vocês aqui. E já aqui, no boss configurado, vocês vão esperar o preço trabalhar dentro do range, né? Espera o preço trabalhar, depois que ele rompe, vocês vê. Se rompeu por uma queda, vocês podem pegar vendido. E se rompeu por uma alta, fez a manipulação de alta ou a manipulação de queda, vocês podem se posicionar a favor do movimento, beleza? E aqui já quase finalizando, né? Temos nosso gatilho que é o FVG também, tá? FVG é o quê? É quando tem essa ineficiência aqui, ó, entre as velas, tá? Que é quando a vela do meio, né? Ou seja, tem a vela 1, a vela 2 e a vela 3 deixa essa ineficiência, ou seja, é o vácuo, né? Um vácuo, digamos assim, que fica entre o pavio da vela 3 e da vela 1, tá? Se fecha assim, ó, os pavios se completando da vela 1 e da vela 3, não tem FVG, que é o Family Gap, tá? Family Gap é o quê? É uma região onde a ordem institucional foi injetada muito forte, ou seja, não deu tempo do preço corrigir nessa região. E pode ser uma região onde o preço ele venha, captura essa região e continue a alta. São regiões assim que têm ordem pendentes e chamam o preço. Porém, são regiões que seguram o preço também, né? Ele chama o preço, segura o preço e joga o preço para alta, tá? Ou seja, o preço foi, está na oferta, buscou demanda e entregou a alta, beleza? Então, se vocês verem um cenário assim, ó, que tenha essa ineficiência aqui entre os pavis, né, sendo aqui a segunda vela, é um Fairvalley Gap, tá? E se for dessa forma aqui, ó, com os pavis se completando, não tem Fairvalley Gap, beleza? É a mesma coisa para queda, tá? Pavis se completando, ó, não é FVG. E já quando fica assim, ó, deixando essa ineficiência aqui no meio, é FVG. O preço tem que fazer esse movimento, chegar aqui e entregar a queda, tá? Então, comportamentos do preço que acontece a todo momento, tá? Todo momento acontece isso. E aqui tem um gatilho, né, do nosso FVG mais flip, tá? É isso aqui, cara. Se tu identificar isso aqui, tu pode sim, ó, dar o clique na hora, tá? Dar um clique na hora mesmo. Por exemplo, aqui, ó, o preço ele fez MSS, novamente, né? O MSS é o fundo forte, topo forte, quebrou a estrutura. Aqui nós temos a nossa supply zone. Lembra que eu falei que a zona de supply aqui, ó, é sempre formado após um topo forte romper o último fundo, ou seja, esse topo rompeu esse fundo. É uma supply zone, tá? É uma zona de oferta. E digamos que aqui tem um FVG também. Tenha, né, essa ineficiência aqui, ó. Tem essa ineficiência de queda. Aqui, cara, você pode vender, porque além do FVG segurar o preço, você tem uma região de supply que vai segurar ainda mais o preço e tem já o MSS configurado, tá? E você vai poder fazer essa venda aqui de bonita forma, tá? Mesma coisa para uma compra, tá? Só que o cenário vai ser ao contrário, né? Para uma compra, o preço vai estar caindo, vai estar aqui e vai fazer MSS para uma alta, beleza? E aqui nós temos o nosso PD Arrays, né? Os gatilhos aqui, que é a matriz de oferta e demanda. O que é isso, Wesley? Meu Deus do céu. Basicamente, rapaziada, isso aqui é um olhar um pouco mais HTF do gráfico, tá? Já explicando para vocês, HTF é quando nós olhamos macro. Ou seja, é quando nós olhamos gráfico diário, gráfico de 4 horas e gráfico de 1 hora, tá? E o nosso LTF, que é onde nós fazemos as entradas, é quando nós olhamos o gráfico em M5, M15, M30, M1, tá? Que no caso é o nosso olhar micro, tá? HTF, ele se alinha com o HTF, tá? Nós montamos todo o direcionamento no HTF e depois nós buscamos por entradas, por gatilhos no LTF. Esses gatilhos da FVG, vocês encontram nas duas regiões, tá? E MSS, que são os gatilhos de entrada, BOS e tudo mais, BOS configurado, né? Igual eu mostrei aqui para vocês encontram aqui no HTF, beleza? Não quer dizer que no HTF não tem, tem também, só que eles vão ser entradas muito mais longas, né? Vão ser daí
swing trades, beleza? Então, deixa eu só voltar tudo isso aqui. Vai voltar? Pera aí, turma, pera aí, deixa eu apagar. Vai ser aqui não. Então, rapaziada, aqui, ó, FVG, né, mais Flip, já expliquei para vocês. E aqui, como eu falei, os PD Arrays, eles são uma visão um pouco mais macro do gráfico. Ou seja, digamos que aqui nós tenha um order block, né? Order block são regiões onde o preço se mantém. Nem vou me aprofundar muito, que eu vou ter uma aula só disso, tá? Mas order block é onde o preço faz o movimento de alta dele. Ele quebra os topos anteriores, né? Ou seja, é um fundo forte. Então, uma região de order block lá atrás, né? Uma região de order block lá atrás no gráfico, é uma região que segura muito o preço. Ou seja, o preço está caindo, fez esse topo. No que ele chegou aqui nesse order block, reagiu dessa forma, né? Entregando essa alta, fazendo o MSS, nessa alta, se ele deixar FVG1, FVG2, ele vai fazer a correção para continuar a alta dele, tá? Muito provavelmente ele vai fazer isso. Aí o que que nós temos aqui? Nós temos o nosso topo, o nosso fundo, né? Lembra do range que eu estou falando toda hora? Aqui nós temos o range, ó. O range aqui, 50%. E se o preço deixar FVG na região, nas duas regiões, você pode priorizar, né, o que você vai querer entrar. O mais certo mesmo, é você fazer a entrada no FVG2, ele é mais seguro, tá? Tendo em vista duas regiões aqui. Por que que eu falei para vocês? O preço ele sempre vai fazer a pernada de alta dele, ele vai vir na demanda e vai continuar a alta dele. Se você comprar aqui, você vai ser estopado. Tem grande chance de socorrer, tá? E sem falar que se você comprar aqui, o teu stop fica aqui embaixo, o teu stop fica pequeno e você consegue surfar um movimento muito maior no mercado, tá? E corre menos risco também. Tá? Então, como eu falei, esse order block é uma região lá atrás do gráfico, né? É uma HTF que vai segurar o preço fez o range e o preço vai corrigir. Tá? O certo mesmo é comprar aqui nessa região de demanda, no LTF, que é gráfico de tempo menor, beleza? Aí o que acontece? Se o preço vir aqui e fizer aquele movimento de acumulação, pode ser que ele faça essa manipulação nesse FVG e entregue a alta, tá? Como também nós já explicou para vocês, né? Ele pode fazer esse movimento também. Aí aqui nesse momento você tem que olhar o comportamento do preço, mas o mais certo mesmo pode ser também que ele faça, né, uma acumulação e venha buscar aqui e depois faça isso, tá? O mais certo mesmo é comprar aqui no FVG2 na região de demanda. Beleza, turma? Então, esse aqui foi nossa aula. Minha garganta chega a estar seca já de tanto falar. Falamos tudo sobre o básico do Forex. Aqui você já pode ir para frente do gráfico, já podem operar. Isso aqui já é um conteúdo assim, de alto nível que mostra como que o preço se movimenta, falsos movimentos, tudo mais, tá? Então, vocês podem trabalhar aqui, que vai ajudar muito vocês, só olhando isso daqui, tá? Vou liberar esse material para vocês em PDF também. E apliquem isso, abram um gráfico, por exemplo, abram um gráfico, comece a identificar regiões. Essa região aqui, ó, é uma região de FVG. Pode ver que o preço segurou muito nessa região. Vão marcando a região de vocês. Caso vocês tenham dificuldade em marcar no HTF, que são regiões de 4 horas, 1 hora, vocês podem ir para 15 minutos, tá? 15 minutos é legal. 15 minutos eles têm várias regiões, vocês podem marcar e ver como que o preço se comporta. Que nem, por exemplo, deixa eu ver aqui, aqui, ó. Tá vendo o FVG aqui, turma? Aqui, ó. E temos o nosso FVG, tá? Olha só, o preço ele subiu, caiu, segurou muito no FVG, aí depois ele rompeu, né? Porque ele acumulou ordem, manipulou, aí ele conseguiu romper, tá? Então vão marcando, vão estudando, vão praticando, coloquem isso em prática. E é só praticando que vocês vão perder o medo e vão aprender de fato esses gatilhos, esses swing points e premium discount, e vocês vão poder utilizar no dia a dia de vocês. Beleza, rapaziada? Então, ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa, deixa um feedback aqui. Qualquer dúvida, manda um aluno no WhatsApp também. Que nós estamos dispostos a ajudar vocês. Beleza, rapaziada? Tô ficando por aqui. Tenha aí uma ótima noite, né? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui de madrugada. Valeu, viu?